Ó, bora falar sobre saúde então? Você que tá aí, que tá me assistindo, conhece alguém que tem osteoartrite? Nome difícil, né? Mas é artrose, tá? Que está entre as principais causas de consultas nos consultórios de reumatologia. Mas agora a gente vai tirar algumas dúvidas para você e falar também de um fórum que vai acontecer aqui na nossa região, aqui em Maringá, com o Dr. Marco Antônio Rocha Louros. Por favor, doutor, seja bem-vindo, um dos principais e melhores especialistas da nossa região. Eu que agradeço, doutor. Obrigado. Eu já quero começar, porque você viu que eu me bananei toda aí de falar os nomes, né? E eu vou falar os nomes difíceis, esses nomes das dores. Os nomes são difíceis. Mas o que é a... O que é? Osteoartrite. Osteoartrite. Quando você fala em artrite, sempre é um processo inflamatório. Então, você tem uma dermatite, inflamação da pele, uveíte, inflamação do olho. Então, osteoartrite é a inflamação das articulações, principalmente, ou artrose, né? Mais popularmente conhecido por artrose, é um desgaste da cartilagem. Esse desgaste pode ser genético, pode ser medicamentoso, pode ser traumático, ou por patologias. Então, ele vai gastando aquela almofada que existe entre as articulações. Isso faz com que os ossos, as estruturas, os tendões, as cápsulas, elas fiquem próximas, né? Isso, lógico, dá muita dor e impede o movimento, fazendo aquele barulhinho, vai clec, 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 que são crepitações. Muitas vezes esse desgaste leva a uma troca dessa articulação, que são as próteses, né? Ou de quadril, ou de ombro, ou de joelho. E tem cura, doutor? Ela tem, na verdade, prevenção. Não temos cura porque, a não ser que você pegue no começo, bem inicialmente, faça transplante de cartilagem, tá? O que é cartilagem, como eu falei? Então, seria um antiparo às articulações. Ela é feita por diversas substâncias, como os proteoglicans e os glicosaminoglicans. E uma dessas coisas de glicosaminoglicans é o que o pessoal toma muito, que são os colágenos, tá? O colágeno é uma parte da cartilagem, assim como, às vezes, a glicosamina e a condroitina. Então, a cartilagem é feita por diversas substâncias. Uma delas é a colágeno. Mas o colágeno que o doutor está falando não é aquela mesma que a gente põe no rosto, não, né? É que existem vários tipos de colágeno, né? Vários tipos de colágeno. E só falar, eu vi o doutor Leonardo falar, uma das poucas coisas que você pode fazer para pessoas de autoimunidade são as coisas naturais. O colágeno é o que pode fazer. Legal. As coisas por exemplo, como derivados de produtos metálicos, não pode. Isso aí dá uma reação muito grande. Caramba, doutor. Ó, Márcia Tavares. Olá, boa tarde, Kelly. Eu tenho artrose, espondilite anquilosante, fibromialgia. É a mesma coisa, tudo isso? Ela pode ter comorbidades, quer dizer, ter uma doença seguida de outras, né? No caso dela, provavelmente seja uma causa secundária, porque a osteoartrite, a artrose, vai ser primária ou secundária. Nesse caso, é secundária a espondilartrite, que é uma doença autoimune. Então, a articulação fica inflamada, a pessoa tem uma coisa chamada citocinas que destrói aquela articulação, levando então à perda da cartilagem, levando a uma osteoartrite ou artrose secundária. E tem a da fibromialgia, que esse é o mês que é o fevereiro roxo, que é da fibromialgia, lúpus e da osteoartrite. São as 3 patologias da reumatologia que são contempladas para chamar a atenção da população. Ô, doutor, olha aqui, o senhor recebeu até um elogio aqui, ó, da Madá Rocha Louros, bonitão e ótimo profissional. Obrigado. Tá! Mas é mesmo, né? É bonito mesmo. Mas, doutor, vamos ter um fórum no final do... O fórum, na verdade, é em São Paulo. É em São Paulo. É em fórum internacional, vai ser lá no Centro de Convenções Rebouças, perto da Universidade de São Paulo, ali do Hospital de Clínicas. Ele tem uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Reumatologia e a OARSE, que é uma sociedade internacional que faz a pesquisa assim, bem básica mesmo, na osteoartrite. Então, virão convidados internacionais, inclusive canadenses, americanos, da Europa e os nossos colegas brasileiros. Agora, gente, só para vocês saberem, o Dr. Rocha Louros é um dos principais especialistas no nosso estado, se quiser dizer aí no nosso Brasilzão, tá? Isso porque faz parte também da Associação de...
É a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Tá, eu sempre erro, mas eu sei que ele faz parte. Isso Não, aí você é faz muito certo, importante. não é que você é. Os nomes são muito específicos. É muito específico, Como doutor. os nomes médicos, às vezes até na faculdade, no 4º ano, que eles começam a ver esses nomes diferentes, não só os nomes de doenças, mas também de medicamentos. Tem medicamentos chamados secukinumab, adalimumab, ustekinumab, são nomes medicamentosos. Parabéns, doutor. Se você, por exemplo, no teu dia a dia, é difícil mesmo. Então, não se preocupe que isso aí é normal. E, ó, às vezes eu tô as pessoas em casa falam para mim, Kelly, mas você é muito natural. É lógico. Mas sabe por quê? Porque eu também não sei igual a vocês. E aí eu vou falando assim. É que a gente mesmo. sabe que a gente repete todo dia, porque no começo para nós é difícil, é que você vê todos os dias, então fica mais fácil. Agora, doutor, se o doutor acabou de falar aí, quando a artrose ela é vista no começo, ela é de fácil, talvez, prevenção e até fazer a questão do transplante de cartilagem. Exato. Mas como que a pessoa pode já perceber? É o tec-tec que vai começar a fazer o barulho? Primeiro, a gente vê se tem história familiar. Por exemplo, aqueles carocinhos das mãos que você tem, o joanete, já é uma osteoartrite. Então, se você tem já uma história familiar, então não tem cura, mas tem controle. Começando cedo, sempre sendo com a mãe, os parentes, os pais, os avós, os tios têm, já faz a prevenção. Dá para fazer? Dá. E esse fórum vai discutir isso, novas técnicas medicamentosas, não é só são os medicamentos, mas também, você falou aqui, qualidade de vida, né? Sono, alimentação, exercício. Existem medicamentos também que podem segurar essa inflamação, né? Como os nutracêuticos que muitos conhecem, a cúrcuma, o próprio colágeno, tem gliclosamina e condroitina, eles podem parar, é meio complexo, mas assim, grande parte dos pacientes respondem. E a gente tem outros medicamentos que podem, diacereína, hidroxicloroquina, que podem ajudar a diminuir a inflamação. Então, tem sim, tem como prevenção e é importante que se faça prevenção, melhor do que tratar. Ó, o Márcio Torres falou também, boa tarde, doutor. Dr. Marcos me curou de reumatismo há 45 anos atrás. Excelente profissional. É o Márcio Roberto Torres que está falando. Eu sei, eu lembro dele. E aí, eu já quero pegar esse gancho do Márcio, porque é o seguinte, cada pessoa é uma pessoa. Então, às vezes, o tratamento que deu certo para o Márcio não deu certo para uma outra pessoa. E é por isso que o doutor acabou de falar. Tem medicamentos que dá certo para um que não dá certo para outros. Por isso é sempre importante... Outra coisa muito importante que esse programa teu tem extrema importância para alertar as pessoas, é assim, os tratamentos, essas doenças são crônicas, assim como as diabetes e as hipertensões, doenças da tireoide. Então, é preciso acompanhamento. Então, essas doenças não adianta fazer 1 ou 2 consultas, tem que acompanhar por anos e anos, porque são doenças crônicas, degenerativas. Então, outro dia eu vi um paciente que acompanha conosco já há 6 anos. Então, ele tinha uma doença muito grave chamada artrite gotosa, que tinha aqueles tofos, são caroços nas mãos. E esses caroços, eles são corrosivos, eles corroem os ossos, as articulações. E eu expliquei para ele, você vai ficar razoavelmente bem daqui 6 meses e bom mesmo daqui 1 ano. Então, a gente explica direitinho e ele acreditou. Então, essa parte de acompanhamento, tomar o remédio, fazer toda os exercícios, as dietas, é uma parte do paciente e da família do paciente. Ao médico cabe uma metade dessa responsabilidade. Caminho, né, doutor? Exatamente. Nós não podemos fazer para o paciente o que ele tem que fazer. Então, ele falou assim, olha, doutor, obrigado. Eu falei, não, obrigado a você, porque você seguiu o tratamento, você fez corretamente. Porque não é nenenzinho, né? Você nunca viu um nenenzinho nascer com 3, 4 meses. Então, eles têm 9 meses para ele se desenvolver, para ele crescer, para ele amadurecer e crescer e nascer. Então, os tratamentos têm um segmento. Então, logicamente que não existe milagre na reumatologia, em qualquer doença crônica, que você toma um medicamento hoje, daqui 1 mês, 2 meses, sendo que você tem 20 anos, 15 anos, 10 anos numa doença crônica. Agora, o doutor falou uma coisa que é muito certa. O que acontece, vou falar por mim, tá? Às vezes a gente começa um tratamento, vê que o negócio tá bom e para no meio do caminho. Exatamente. Entendeu? E aí o que acontece? Não, já tá bom. E abandona o tratamento. Então, assim, quem tem o reumatismo, quem sofre com isso, com artrose, sabe que é uma doença muito e dói. Dói muito, então não vai me parar também não. Doutor, a Nice está perguntando o seguinte, ó, eu tenho uma dor muito forte no braço direito, não estou conseguindo levantar mais o braço, dói do ombro da metade do braço. Pode ser uma artrose?
Pode. Normalmente no cotovelo é mais raro. Os cotovelos são mais ou menos preservados. Onde nós temos mais esse desgaste, coluna, as coxas femorais, que são na bacia, joelhos, e nas mãos, eventualmente nos ombros, nos dedos das mãos. Porque nós temos aqui a distal e a proximal, pode aqueles carocinhos que tem. E, como eu falei, no primeiro metatarso falangiano, que são os... aquele que a mulher tem muito, porque ela usa sapato alto. No pé, doutor. O joanete, Porque usa sapato apertado e alto. Qual e tem que a é o nome desse predisposição negócio? genética. Joanete. Não, o outro. Aqui dos dedos? Que o senhor falou que é o nome que eu falei que era joanete. É osteoartrite, artrose, é a mesma coisa. Não, tem um nome diferente. O senhor falou, não, que a pessoa fica com o peso em cima Caramba. da articulação e com os sapatos, normalmente de bico fino, aquilo ali é uma predisposição, mas a genética, acho que o que eu falei foi o que eu falei. Então, você tem uma predisposição de peso, de estrutura externa, né, que são os sapatos apertados, mas a genética, isso aí contribui, são fatores que contribuem para uma piora das doenças, dos sintomas. Né? E o duro, gente, que tem joanete, acho que é normal, e fica com a joanetona lá. E dói, né? Dói, doutor, ainda mais quando chove. É verdade, mudou o tempo, dói sim, gente, pode parar com isso. Hoje nós temos técnicas cirúrgicas, também você discutido isso, foram as técnicas cirúrgicas, né? São as próteses, às vezes alinhamentos das articulações, fazem com que exista uma prevenção bem adequada. Agora, doutor, meu marido tem artrite reumatoide, ele toma muito remédio, inclusive o Quinomab. Isso, sente muita dor. Um tratamento desse depende do paciente ou tem um período? Porque está falando que toma bastante medicamento, né? Assim, o medicamento, a gente começa, porque tem um protocolo. A gente começa com os medicamentos chamado básico, são os mais baratos, que a gente consegue mais fácil no serviço público. E esses medicamentos a gente toma, ou receita, por um período de tempo, por exemplo, 3 meses ou 4 meses. Não respondeu, você vai passando, que nem uma escadinha, você vai subindo, quanto mais alto, mais específico, mais caro, né? Então, por exemplo, você vai pedir no SUS ou num convênio, eles vão falar, o que você tomou? Tomou isso, isso, isso. Então, vou dar isso, porque os medicamentos, quanto você mais específicos, mais caros. Isso realmente tem um custo, né? Agora, doutor, a gente tem aí 2 minutinhos, mas aí eu queria perguntar uma outra coisa para o doutor, que sai um pouquinho agora dessa parte de doença, mas agora voltado para o SUS. A gente tem alguma visualização aí de ser mais fácil o acesso para quem precisa pelo SUS? Ainda não, né? O que a gente vê é que está mais difícil, né? A gente que trabalhou no hospital universitário, eu fui docente lá há muitos anos e a gente nota que não ampliou assim, o atendimento, a população cresceu, a população ficou mais velha, as doenças reumáticas ficaram maiores, né, na população, mas não houve um aumento de atendimento, por exemplo, mais salas de atendimento na reumatologia, assim como as outras especialidades. E isso dificulta, né? O que melhorou, no caso, são alguns medicamentos novos que foram incorporados pela Anvisa e também pela Conitec. Quando ele chega no Brasil, quem recebe e dá o aval para ele poder ser usado é a Anvisa. Mas para ele ser dispensado no SUS é a Conitec, a Comissão Nacional de Novas Tecnologias. Isso precisa de um processo que demora anos e anos. A sociedade faz parte disso. Mas, assim, não tem voz autônoma, porque é um grupo, é um colegiado e que é muito difícil, às vezes, o custo-benefício. Então, tem que ter muitos estudos técnicos, científicos e de valor para que o Ministério aceite aquilo e dispense para a população. Agora, a gente entende que o dinheiro é curto realmente, mas eu acredito que se fizer uma coisa bem feitinha, mostrando resolução, muitos vão deixar de fazer próteses, de ser internadas. Terminamos, doutor. Acabou o nosso tempo. Mas, vou falar uma coisa para vocês. Vamos esperar o fórum, que pelo jeito vai ter novidades, tá? Sim. Doutor, obrigado. Que acabou o nosso tempo. Um abraço, tudo de bom para vocês.